Olá, hoje nós vamos conversar sobre as formas de governo, ou seja, a gente tem uma preocupação em identificar como vai se dar a instituição do poder num dado grupo social, em especial como vai ser a relação entre governantes e governados. A perspectiva que termina estando por trás de tudo isso é a gente tentar identificar quais são os requisitos necessários para que uma pessoa possa exercer o poder em nome do Estado. Normalmente, essa ideia se prende em especial ao exercício do poder executivo. Então, nesse contexto, a gente sabe que, embora haja uma classificação bem diversa ao longo do tempo, nos estados contemporâneos, quando se fala em forma de governo, são dois os tipos mais comuns que a gente pensa. Então, a gente sempre vai ter a ideia da república e a ideia da monarquia. Podemos pegar o próprio exemplo do Brasil. O Brasil ele não nasce como uma república. Quando ele nasce com a chegada da família real portuguesa, a forma de governo adotada foi a monarquia. A gente só vai ter a fase republicana a partir do final do século XIX, quando a gente tem a implementação dessa forma de governo na Constituição de 1891. Então, a gente tem que se preocupar em identificar as características e o modo de funcionamento da monarquia e da república. Nesse sentido, quando a gente pensa na monarquia, a gente já tem uma compreensão correta, uma pré-compreensão correta da ideia. Na monarquia, a instituição do poder, você ser alçado à condição de exercer o poder, depende da hereditariedade, ou seja, a instituição do poder não se dá através de eleições. A gente não tem, do ponto de vista técnico, um mandato. Mas se a gente quisesse usar a palavra, nós diríamos que o que há é um mandato vitalício, não temporário. Aquele que exerce o poder, exerce, em regra, através da linhagem de alguma família e ficará exercendo esse poder de maneira indefinida. Por isso que a gente tem uma caracterização tradicional da monarquia que vai trabalhar exatamente esses traços. A hereditariedade, a vitaliciedade, claro, a inexistência de representação popular, nós não teremos eleições, e, em regra, a irresponsabilidade do governante. A gente tem que compreender que essa configuração que se faz da monarquia para criar as suas características tradicionais, normalmente se prende no tempo àquela monarquia absolutista. Então, é a partir dela que a gente faz essa caracterização tradicional do modelo de monarquia, da forma de governo monarquia. Também, em relação à monarquia e a esses elementos, é fácil a gente lembrar que tanto teremos argumentos favoráveis ao modelo, como também elementos contrários. Então, quando a gente fala nos argumentos a favor da monarquia, normalmente se destaca o lado positivo de termos um modelo de governo hereditário e vitalício. A grande vantagem apontada nessa ótica é que o monarca não iria participar das disputas políticas, então ele não estaria envolvido nas disputas políticas, o que representaria, como consequência, um fator de unidade do próprio Estado. E mais ainda, configuraria também, ou asseguraria, uma estabilidade das próprias instituições. Se eu não tenho que disputar nada politicamente, existiria essa grande estabilidade e unidade do Estado. Mas se esses são argumentos a favor da forma de governo da monarquia, os argumentos contrários se pegam também à ideia da hereditariedade e da vitaliciedade, dizendo que não é correto ocorrer essa submissão
a um fator pessoal. Afinal de contas, eu preciso estar, em regra, na linhagem de alguma família para exercer o poder. Logo, o que seria injusto, como argumento contrário, é você ligar todo o destino de todas aquelas pessoas que compõem uma dada nação a uma única pessoa, ou então a representação da família daquela pessoa. Então, a ideia da monarquia, ela termina sofrendo essa crítica porque seria, no seu próprio traço essencial, um modelo não democrático, um modelo antidemocrático. Repito, a lógica inicial é sempre ligada à monarquia absoluta ou monarquia absolutista. Só que a gente sabe que hoje nós não temos mais esse modelo de monarquia absolutista. Ao longo do tempo, a monarquia ela mudou. Então, hoje, os modelos atuais de monarquia que a gente admite são a monarquia limitada parlamentar e a monarquia limitada constitucional. Deixa eu só fazer uma explicação talvez mais adequada disso que acabou de ser dito. O que eu quero, no fundo, dizer é o seguinte: a gente pode classificar a monarquia. Então, eu posso pensar no modelo clássico de monarquia, aquela monarquia absolutista, e eu posso também ter monarquias que terão o poder que será exercido pelo monarca, pelo rei, limitado. Então, a gente vai chamar de monarquias limitadas. Essas monarquias limitadas, do ponto de vista histórico, aparecem até mesmo antes da monarquia absolutista, porque é quando a gente vai encontrar ali, pela Idade Média, a existência de uma monarquia limitada pelos estamentos, uma monarquia limitada pelas ordens, naquilo que alguns autores vão chamar de um Estado estamental. O modelo estamental é historicamente anterior ao modelo absolutista. Então, antes mesmo do principal tipo de forma de governo, a monarquia absolutista, aparecer, nós já tínhamos essas monarquias limitadas pelos estamentos. A evolução do modelo de Estado fez com que nem as monarquias limitadas pelos estamentos continuassem, porque essas foram substituídas pelas monarquias absolutistas, e depois as monarquias absolutistas foram igualmente substituídas por outros tipos de monarquia limitada, em especial a monarquia limitada parlamentar e a monarquia limitada constitucional. O que é que diferencia uma da outra? É a ênfase que os órgãos terão para limitar o exercício do poder do monarca. Se a ênfase é dada numa limitação feita pelo parlamento, como de regra ocorre no modelo inglês, nós falaremos em uma monarquia limitada parlamentar. Nesse tipo de monarquia, o poder exercido pelo monarca ele é bem diminuído. Já na monarquia limitada constitucional, embora esse poder seja igualmente diminuído, o modelo de uma dada Constituição pode atribuir mais funções para serem exercidas por um monarca, como ocorre também no modelo de exemplo na Bélgica. Tá? Veja, o que a gente quer deixar em resumo é o seguinte: a monarquia, hoje em dia, ou é uma monarquia limitada parlamentar, ou é uma monarquia limitada pela própria Constituição. Nas duas circunstâncias, o principal papel a ser desenvolvido pelo rei é exercer o poder de representação, é funcionar, como a gente chama, na chefia de Estado, é funcionar como sendo um chefe de Estado, diferentemente do que a gente vai encontrar na República. Afinal de contas, a República é uma forma de governo que vai surgir em oposição à monarquia, bem entendido, a monarquia absolutista. O que a República quer é instituir a ideia de soberania popular.
da implementação àquela ideia do poder emanar do povo e, portanto, dever ser exercido por representantes do povo em benefício do próprio povo. E aí cria-se a noção de coisa pública e de interesse público como sendo algo que caracteriza sobremodo a república, em especial quando a gente compara com a monarquia. Vejam que nesse modelo a instituição do poder vai se dar através de eleições. Essas eleições livres serão realizadas para que haja um exercício de um mandato, de uma representação. Representação que vai ocorrer por um período certo e determinado. Então, as eleições elas devem ser periódicas, para que haja uma constante renovação daqueles que vão governar aquela república. Vejam que a gente já tem, a partir dessa noção, as características básicas, as características essenciais de uma república. Ou seja, a primeira delas é a eletividade. A gente não está aqui pensando como vai se dar a eleição, se vai ser através de um modo direto ou de um modo indireto, mas a gente sabe que vai haver um modelo eletivo. Aquele que é eleito para um mandato temporário. Ele tem anos que serão estabelecidos na Constituição para que neles ele cumpra aquele mandato. E ao fim daquele período ele tem que se submeter à soberania popular novamente, a um novo crivo popular. Então se fala numa temporalidade no exercício do poder. Essa temporalidade ela é necessária para que a gente sempre atualize o critério de representatividade popular. E claro, dentro da República, a grande ideia é que todos vão se submeter à lei. Então, todos têm de prestar contas. Daí, uma responsabilidade que é colocada para o governante. Notem que quando a gente estabelece essas características, normalmente a gente está olhando para o surgimento da República em oposição à monarquia absolutista. A República ela pode funcionar através de dois modelos. Ela pode ser uma república aristocrata, que se baseia numa aristocracia, ou seja, o governo através de uma classe privilegiada, em regra, ou pela hereditariedade por direitos de nascimento, ou então pela conquista dentro do modelo social, e o que se mantém hoje, a democracia como sendo o grande modelo político que a República deve seguir, o grande regime político que a República deve seguir, fazendo com que verdadeiramente todo o poder emane do povo. Então, se de um lado a gente tinha uma monarquia absolutista, de outro se queria criar uma república democrática. Aí a gente já percebe as diferenças tradicionalmente apontadas entre monarquia e república. A monarquia se caracteriza pela hereditariedade, a república pela eletividade. A monarquia estabelece uma lógica de vitaliciedade. A república se baseia numa perspectiva de temporalidade. Não há representatividade popular na monarquia. A representatividade popular é o grande traço característico da república. Na monarquia, a regra é não haver necessidade de prestação de contas, uma irresponsabilidade do governante. Na república, a gente vai ter esse dever de prestar contas. Então, a gente está ali nas diferenças tradicionais entre monarquia e república. Atualmente, a gente percebe que as monarquias que ainda existem, as monarquias limitadas, parlamentar e constitucional, cada vez mais se aproximam em termos de funcionamento em relação a uma república democrática. Então, há uma série de princípios que hoje são comuns às monarquias limitadas e às repúblicas democráticas. Então, esses princípios aproximam as duas
formas de governo. A aproximação entre o regime jurídico de controle do Estado, seja ele uma monarquia limitada, seja ele uma república, termina nos levando aos seguintes princípios: ao princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da publicidade. O princípio da legalidade, quando ele está aplicado ao poder público, ao Estado, a gente vai denominar de princípio da legalidade administrativa. Ou seja, esse princípio da legalidade, ele ao longo do tempo vai evoluindo. Quando a gente fala no princípio da legalidade, a gente vai imaginar sempre que ele é uma garantia constitucional, uma garantia que a Constituição vai colocar para que a gente tenha uma administração pública, um Estado que se submeta à lei. Então, todos estão submetidos à lei. A lei, portanto, vai ser o grande parâmetro de controle dos atos que sejam oriundos do Estado. Qual é a perspectiva por trás? É que somente a lei é a quem vai representar a vontade geral, a vontade de consenso das pessoas que compõem aquele Estado. E aí, se a lei é a representação da vontade dessas pessoas, o que nós estamos é dizendo que ela representa, estabelece o interesse público. Logo, o Estado tem de se submeter às determinações da lei. E, no modelo atual, isso vai além, porque hoje, a gente, quando pensa no princípio da legalidade administrativa, a gente estabelece um sentido positivo para essa legalidade. Aí, com esse sentido positivo, a gente mais ou menos vai estar pensando assim, que a administração pública, o Estado, só pode atuar com base na lei, não havendo qualquer espaço livre da lei onde a administração possa atuar como se fosse um poder jurídico livre. Isso não vai acontecer. A liberdade da administração ela é muito pequena, ela está num pequeno espaço de discricionariedade. Só que esse pequeno espaço de discricionariedade se submete àquilo que a lei determina. E um pouco além, estabelece os próprios limites da ação do Estado. Por isso que hoje a gente diz que a administração pública, em qualquer dos seus poderes, só poderá agir se tiver uma base normativa para tal. Sem essa base normativa, não poderíamos ter a ação do Estado. Em resumo, a administração pública ela não pode atuar contra legem. Ela também não pode atuar praete legem. Então, ela não pode estar indo contra o que a lei determina, nem pode estar indo além do que a lei determina, como se tivesse um espaço, uma liberdade de criação sem se submeter à regra da legalidade. Porque, atualmente, o Estado só pode agir segundo legem, ou seja, segundo a determinação normativa. Por isso que o princípio da legalidade é tão importante tanto numa monarquia limitada quanto numa república democrática, porque todos, atualmente, se submetem ao império da lei. Se essa é a ideia do princípio da legalidade, ou legalidade administrativa, a gente tem que também pensar no princípio da impessoalidade, que a gente aqui também vai denominar de um princípio da impessoalidade administrativa. O princípio da impessoalidade administrativa, ele possui uma dupla acepção. Então, ele pode ser compreendido de duas formas. Ele pode ser compreendido para traduzir uma ideia de que toda atuação da administração tem de ter por objetivo
O interesse público tem que ter a finalidade de satisfazer o interesse público, ou seja, ele se preocupa com a finalidade da atuação administrativa. Logo, se há um interesse público como sendo o grande norte, nenhum exercente do poder terá a possibilidade de escolher a quem aquela atitude, aquela ação, aquela determinação estatal vai atingir ou vai proteger. Então, eu não posso perseguir nem favorecer quando eu estiver exercendo qualquer um dos poderes do Estado. Afinal de contas, o administrado ele tem de estar livre de perseguição e de qualquer possibilidade de favorecimento. Então, a ideia é que você não vai, portanto, fazer com que interesses próprios se sobreponham aos interesses públicos. Se eu, por exemplo, fosse, sei lá, prefeito de uma cidade, tivesse verba para construir 5 ruas, essas 5 ruas seriam construídas com base em critérios técnicos. Eu não poderia dizer, não, vou construir a rua de tal porque meu primo mora ou porque um cabo eleitoral meu garantiu que essa rua seria calçada durante as eleições. Esse critério ele é um critério inválido. Ele é um critério que desvirtua a finalidade. Ele gera um desvio de finalidade, porque ele quebra o princípio da impessoalidade. Então, a administração pública não pode olhar a quem beneficia ou a quem ela vai estar eventualmente trazendo algum prejuízo, desde que aquele prejuízo, claro, seja proporcional aos fatos. E, de outro lado, o princípio da impessoalidade administrativa também vai proibir que haja a promoção pessoal daquele que faz parte da administração pública. Então, eu não posso me promover pelo simples fato de eu ser, no sentido amplo, um administrador público, um gestor público. Então, a gente tem uma proibição como sendo regra. Para quê? Para que a gente não tenha um personalismo ligado à ideia da administração. Ou seja, para que não haja, aspas, uma pessoalização das realizações daquela administração pública. Então, a gente não quer que haja uma promoção pessoal do agente público custeado pelo próprio dinheiro das pessoas, sob forma de tributos, que estão sendo administrados pelo Estado. Então, essa é a grande perspectiva também do princípio da impessoalidade. Então, eu não posso fazer nenhum ato que gere essa promoção pessoal. Isso está consagrado, inclusive, na Constituição, quando diz lá: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades ou servidores públicos. Tá? Então, assim, a bom rigor, se eu estiver perante uma propaganda da União Federal, do governo federal, basta o símbolo que representa o brasão da República. Ou, se eu pensar no governo do Estado, basta o brasão que representa o Estado. Se eu pensar na prefeitura, basta o brasão que represente a prefeitura. Cores, símbolos diversos que possam ser associados ao gestor devem ser proibidos. Tá? Afinal de contas, nós temos toda uma legislação em nível federal, estadual e municipal que trata dos símbolos que o Estado pode utilizar. Então, os símbolos nacionais, por exemplo, eles vêm regulamentados. São eles que devem ser utilizados para a publicidade dos atos, sob pena de incorrermos na quebra do princípio da impessoalidade administrativa. Além da impessoalidade, a gente também deve destacar a ideia de um princípio da moralidade ou da moralidade administrativa. A moralidade administrativa exige uma atuação dentro de preceitos éticos de todos os agentes da administração pública. Tá? A ideia é que,
quanto mais alto for o cargo dentro da administração, maiores são esses deveres éticos. Então, por exemplo, se você pensa no Serviço Público Federal, existe uma série de deveres éticos que vão estar previstos numa lei específica, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais. Então, lá tem deveres éticos que qualquer servidor público, no exercício de suas funções, tem de obedecer. Quanto mais alto for o cargo, mais essas normas éticas são exigidas e você passa a ter uns regulamentos próprios. Por exemplo, se você pensa no comportamento de ministros de Estado, eles vão estar regulados, além dessas regras éticas de natureza geral para o serviço público, eles também estarão submetidos a um código de ética da alta administração. Por quê? Porque na alta administração não é apenas um dever de obedecer aquele comportamento, é algo que vai além, é um dever de exemplo. Né? Aquela pessoa tem agora que dar exemplo. Isso é uma determinação do princípio da moralidade administrativa. Essa moral administrativa ela não se confunde com a minha moral individual, com o que eu acho, com a moral comum. Por quê? Porque a moralidade administrativa ela vem dessas regras éticas que estão previstas para os ocupantes de cargos na administração pública. Tá? Então, se eu tomo uma atitude e essa atitude se materializa sem que eu tenha respeitado aquelas regras de natureza ética, eu estou quebrando o princípio da moralidade administrativa. Então, essa moralidade ela vai independer da minha concepção pessoal. Afinal de contas, eu terei de ter uma conduta compatível com as normas de direito. Então, isso é algo igualmente importante dentro da perspectiva da moralidade administrativa. Tá? Então, são normas, são deveres éticos que a gente também terá de assumir. Se a gente pensou na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, a gente tem que entender que é necessário que haja um efetivo controle do Estado. Para que haja o controle do Estado, a gente tem que dar publicidade aos atos estatais. Então, a gente fala no princípio da publicidade ou no princípio da publicidade administrativa. Esse também vai ter várias acepções. Então, a gente olha pelo menos 3 acepções que o princípio da publicidade traz. Primeira coisa é, todo ato ele deve ser publicado. Então, é uma exigência de publicação em órgão oficial. Vejam que isso é algo que facilita o controle da população sobre os atos do Estado, qualquer dos níveis de poder. E isso é necessário para que a gente tenha até mesmo a eficácia daquele ato. Por exemplo, se você pensa numa decisão judicial, essa decisão judicial vai ser publicada para que as pessoas cumpram aquela decisão judicial. Se você pensa numa lei, a lei, para entrar em vigência, ela vai ter de ser publicada, para que as pessoas tenham conhecimento do que está dito em uma dada lei. Se o executivo vai baixar uma norma, ele também terá de publicar aquela norma para que todas as pessoas tenham acesso àquela informação. Então, por isso que, por exemplo, uma portaria que nomeia um ministro, ela tem de ser publicada. Né? Então, uma portaria que nomeie o diretor de um órgão policial, ela terá de ser publicada. E é aí que o controle da sociedade e, claro, dos outros poderes passa a ser exercido. Então, isso, hoje em dia, é levado a um modelo de quase que absoluta transparência da atuação dos órgãos públicos. Os órgãos públicos têm que atuar de maneira transparente. São poucas as exceções à publicidade. Normalmente, essas exceções dizem respeito a
um alto grau de intimidade daquele gestor público e a segurança nacional. Nessas duas hipóteses, pode existir uma diminuição da transparência, alguma opacidade na transparência é ali possível. Por quê? Porque são situações extremamente sensíveis. Mas a regra é que eu publico para que as pessoas tomem conhecimento. E eu devo fazer isso da forma mais ampla possível para poder gerar essa transparência da atuação do Estado. Além disso, a gente vai ter também uma exigência, que é uma exigência de motivação dos atos. Ou seja, os atos têm de ser fundamentados. Quando você olha para um projeto de lei, que depois vai virar lei, todo projeto de lei tem, antes dos artigos, o fundamento, a justificação, a justificativa para que aquele projeto de lei seja discutido e seja votado. Quando você tem uma sentença judicial, a primeira coisa que a sentença vai ter que dizer, depois de relatar os fatos, é quais são os fundamentos jurídicos da decisão que vai ser tomada. Onde é que estão os fundamentos para que eu possa decidir daquela maneira? Eu não estou decidindo porque eu penso, eu acho que aquilo é o mais justo. Eu estou decidindo por força do que está na lei, por força de como a lei deve ser interpretada. E isso tem de estar fundamentado. Como também qualquer ato do executivo tem de estar fundamentado. Ele precisa estar motivado, precisa dizer qual é a razão que eu estou tendo para tomar aquela decisão que está sendo materializada naquele ato. E aí vejam que o administrador público, o gestor público, aquele que esteja no cargo executivo, ele tem a sua atuação medida não apenas por aquilo que ele escreve, mas também por aquilo que ele declara. Então, o que ele declara publicamente também funciona para que a gente tenha esse controle de legitimidade dos atos pelos próprios órgãos de controle dos poderes e também por nós administrados. Então, não há a possibilidade de você, em funções de governo, em funções legislativas ou em funções que sejam consideradas enquanto judiciais, declarar algo e fundamentar em outra coisa, como se não houvesse essa conexão, se a finalidade do ato é uma finalidade objetiva. Né? Então, isso é algo que os atos, em especial os atos administrativos, precisam estar motivados, precisam estar fundamentados, sem o que não existiria a possibilidade de controle. A gente percebe que legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade são conceitos que andam um muito perto do outro. Né? Não raro, uma situação viola vários desses preceitos. E ainda poderíamos pensar num outro preceito, que é uma ideia de eficiência, ou seja, o Estado, em qualquer um dos seus modelos de organização, tem de ser o mais eficiente possível, ou seja, fazer o máximo com o mínimo. Essa é a noção do princípio da eficiência, que também entra nesse conceito de aproximação entre as monarquias limitadas e as repúblicas democráticas hoje. Afinal de contas, os países que são monarquia no mundo ocidental hoje, sei lá, pensem na Inglaterra, pensem na Bélgica, pensem na Espanha, são países que têm uma monarquia limitada e que se submetem a esses princípios. Do mesmo modo que a gente vai encontrar essa realidade nas repúblicas democráticas, e aí pensem em qualquer modelo republicano, como, por exemplo, Portugal ou a França, como exemplos ali para ficarmos na Europa continental.